Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou entrevistar dois amigos meus, professores de matemática, Jefferson Melo e Wesley. Os caras são feras, padrão ouro total, sabem muito de matemática, entendem muito vestibular. E o nosso foco hoje vai ser a preparação em matemática para o Enem. Como conseguir entender melhor matemática, estudar melhor, como ter um rendimento melhor na prova, até porque são muitas questões. Eu vejo muito aluno chutando várias questões, deixando questão em branco porque não dá tempo. Então nosso foco hoje vai ser esse, né? Algumas dicas para você conseguir estudar melhor, entender melhor matemática, aumentar o seu rendimento e, obviamente, ir melhor na prova do Enem. Tudo para você conseguir o seu maior objetivo, que é ser médico, entrar na faculdade de medicina e conseguir posteriormente seu CRM. Então, pessoal, espero que vocês curtam a entrevista, gostem do vídeo. Se gostar, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, compartilha para ajudar o nosso projeto, dar uma força para mim. E se quiser também pode seguir na rede social, o nosso Instagram é @euquerosermédico. Tive que botar o eu na frente porque não tinha como colocar só quero ser médico, estava ocupado já, então tive que botar o eu. Então o Instagram é @euquerosermédico. Beleza? Então, fiquem com a entrevista aí. Um abraço. Vejo vocês nos plantões daqui a um tempo. Valeu. Fala, futuros doutores. Galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, hoje o nosso tema é como se preparar em matemática para você conseguir o seu tão sonhado, a tua tão sonhada meta, que é ser médico. Eu tô aqui com dois amigos meus, Jefferson Melo, Wesley Machado, professores de matemática. E, primeira coisa, brigadão, Jeff. Que isso, Bruno, por me receber na sua casa e por ceder essa entrevista. Wesley, brigadão também por ceder essa entrevista. Primeira coisa aqui é o seguinte, a gente tem que falar sobre vocês, né? Vamos se apresentar aqui então, quem é que vai começar a falar? Então, o Wesleyzão fala primeiro aí. Isso aí. Muito prazer, eu sou o professor Wesley Machado, trabalho no vestibular já tem bastante tempo, uns 10 anos já. Trabalho com vestibular, especificamente preparação para medicina. E estou militando nessa área, a cada ano conhecendo um pouco mais da prova, já fiz a prova do Enem várias vezes. E a questão de entender mesmo como é que funciona para poder ajudar vocês, alunos, para poder conseguir chegar no objetivo de vocês, que é o quê? Ser médico. Padrão ouro. E você, Jeff? Bem, Brunão, eu sou o Jefferson Melo, professor de matemática. Jeff, todo mundo chama de Jeff, mais né? conhecido como Jeff. Isso. E eu trabalho com pré-vestibular desde a minha origem como professor, né? Fui aluno de pré-vestibular e aí comecei sendo monitor de cursinho pré-vestibular e minha carreira toda foi trabalhando aí praticamente com ensino médio e parte de pré-vestibular mesmo. Te conheci num curso pré-vestibular, né? Onde trabalhamos juntos bastante tempo. Tivemos até um projeto junto, que é o Sou Mais Enem, né? De preparação para o Enem. Online, projeto maneiríssimo, de graça, né? E agora aí, pô, prazerzaço estar contigo aí, te ajudando mais essa empreitada aí para ajudar tanta gente que precisa. Tamo junto. Pessoal, esses dois caras são humilhadores profissionais, padrão ouro total. Vamos começar então falando agora do vestibular mais importante no Brasil, que é o Enem. Pessoal, como é a matemática no Enem? Como é que é? Bruxaria, vida louca? São questões que abordam temas atuais? Como é que é esse negócio aí? Então, a prova de matemática do Enem já não é uma prova tão conteudista. É uma prova que vai exigir de você uma capacidade de entendimento, de raciocínio daquilo que está escrito. Então você vai precisar pegar cada questão, ler, entender e saber qual área da matemática você vai ter que aplicar para poder chegar na resolução daquele problema. Não é uma prova difícil, né? É uma prova bastante objetiva, né? Só que o aluno precisa ter uma noção do que está acontecendo no mundo naquele momento, né? É importante que ele esteja sempre antenado, né? Com as notícias, aquilo que o jornal e ele vê no Facebook, na internet, a informação está batendo a porta aí tão facilmente, né? Então o aluno precisa dessa conexão com o mundo, né? E aí ele precisa separar as questões mais fáceis para fazer primeiro, deixar aquelas questões mais difíceis para o final, mas acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, falando sobre o tempo da prova, o controle de tempo na prova. Mas como o Erle falou, não é uma prova muito conteudista, mas é uma prova que exige um pouco da concentração do aluno, né? O aluno tem que estar concentrado para não errar besteira, porque é muita matemática básica, né, que cai na prova, ele tem que ficar ali com aquela concentração para não errar coisas simples. Teve uma coisa que você me falou uma vez, Wesley, que foi o seguinte, queria que você comentasse isso pra gente aqui. Se você pegar uma questão do Enem isolada, você vai achar ela tranquila. Certo? De maneira geral, sim. De maneira geral, sim. Mas no contexto ali todo, a prova se torna um pouco mais complicada. Como é que é isso aí? Então, você precisa entender o seguinte, que é justamente o que o Bruno falou.
que se às vezes você pincela uma questão ou outra, dependendo, às vezes pega uma questão mais fácil, parece uma ilusão de que a prova ela é realmente muito fácil, mas o que você não pode esquecer é o seguinte, que aquela prova são 45 questões de matemática junto com 45 questões de português, mais a redação. Então, a sua capacidade de leitura ela vai ser fundamental, a sua capacidade de interpretação de maneira rápida vai ser importantíssima e também o gerenciamento de tempo, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E sem contar que o cara tá cansado do dia anterior já, né? Já tá bravo. Ainda tem isso? Já tem isso. Então tem que ter preparação mental e física também, gente. Com certeza. Bom, agora falando em preparação da matemática em si, eu sei que vocês trouxeram uns tópicos aí mais relevantes para o Enem, é isso mesmo? Trouxeram mesmo? Exatamente. Como bom matemático, né, a gente faz um gráfico, faz um esquema, faz uma estatísticazinha para poder entender melhor como é que funciona a prova. Então, nossa próxima questão aqui é o seguinte, quais são os tópicos mais importantes para o Enem de matemática que o cara não pode de forma alguma chegar lá sem saber isso, sem estar preparado nesses assuntos? Primeira coisa, com certeza é conta. Ele tem que saber fazer conta. A prova do Enem tem bastante conta, então ele vai precisar saber fazer conta. E eu sei que muitos sabem fazer conta, mas tem que saber fazer conta rápida, né? Você não pode perder assim um tempão numa conta curta, com vírgula, com probleminha que você tem que estar habituado. O aluno fica condicionado a fazer conta com calculadora, né? Acaba condicionando o cérebro dele e aí chega na hora da prova que ele vai perceber que ele demora a fazer certo tipo de conta, né? Então, a primeira coisa que ele precisa saber é fazer conta. Não, mas teve uma coisa importante que você falou, até para mim uma vez, o seguinte, que o pessoal hoje em dia está viciado em fazer conta com calculadora, porque eles natural, acham... né? É natural, e eles acham que fazendo mais rápido, na hora do estudo em casa, ele vai acabar agilizando e conseguindo fazer mais questões. Mas para a prova, isso é péssimo, né? O cara tem que fazer agora, a conta né, no braço. Nessa reta final, né? Porque estamos em julho, iniciando julho, né? Então a gente está chegando nessa reta final. O conselho que eu dou para meus alunos é: deixa a calculadora um pouquinho de lado nesse momento, né? E começa a fazer conta na mão mesmo. Eu sei que é chato, não é uma tarefa fácil, né? Mas é bastante necessário. Você vai ver como você vai ganhar tempo no dia da prova. Primeira dica de hoje, então, futuros doutores: esquece a calculadora. Calculadora zero. É no braço, é na humilhada, beleza? Então, vamos apresentar aí, pega a tua cola aí, o seu gráfico dos tópicos mais relevantes para o Enem. Vai lá, bloqueou. Só vem, bloqueou o celular, já foi aqui rapidinho. Então, o primeiro tópico, que foi o tópico que caiu mais no Enem, é a questão de grandezas proporcionais, que é a relação entre grandezas, basicamente, né? É você entender como uma grandeza influencia a outra, a questão também de regra de 3, porcentagem, a questão de saber mudar as unidades, que é fundamental para o aluno entender bem como é que funciona a unidade, e não só, mas para que serve uma unidade, quando a gente define uma unidade, por que define uma unidade? Então, esses pontos são pontos fundamentais que você precisa entender, aluno, para você conseguir ter um ótimo desempenho na prova. E são coisas básicas, são coisas de matemática simples, são conceitos que são intuitivos, são conceitos que você aprende e tem que lidar desde sempre, e ao mesmo tempo que são coisas básicas, são coisas que são importantes para o vestibular do Enem. Com certeza, né? E tem outros tópicos também importantes, né? Só vem. A geometria plana, a parte de áreas e a trigonometria básica, né? A geometria espacial também é bastante cobrada. Às vezes uma simples identificação do sólido, né? Um reconhecimento do sólido que está se tratando ali já basta para você fazer a questão, mas é necessário você saber também calcular a área, volume, né? Das figuras sólidas. Vários assuntos que caem. Função do primeiro grau, função afim. Lembra de mais algum, que está sempre caindo? A questão de função também um assunto que é fundamental, não só no vestibular do Enem, mas em todos os vestibulares, que é a questão de análise combinatória, métodos de contagem, a questão de probabilidade, não só de você saber calcular uma probabilidade, você saber interpretar o resultado de uma probabilidade. Estatística, isso é fundamental. Né? Estatística, análise de gráficos, são coisas que são do dia a dia e acho que de certa maneira, essa é a busca do Enem, né? É você ter aquele fundamento matemático básico, mas também ter aquela relação da matemática com o que você vai usar depois na faculdade. Nem que seja para ler uma revista, nem que seja para interpretar um gráfico numa bolsa de valores, sei lá, o que você for usar. Interessante, só te cortando, um dos assuntos que mais cai na prova de matemática, que é a análise de gráficos e de tabelas, né? Você encontra em todas as outras disciplinas, né? Então, o aluno saber ler bem um gráfico, uma tabela, vai ajudar ele a resolver questões de outras matérias para ele poder se dar bem no vestibular. Eu acho que só não vai ter gráfico em português, né? Aí fica complicado. Mas em biologia, em química e física, eu sei que tem bastante mesmo. Se eu falar besteira, vocês podem me corrigir, tá? Porque de repente aí eu vou falar besteira, mas... Deixa pra gente. Você um dia falou pra mim o seguinte: não, o cara que quer mandar bem em matemática, ele tem que dominar a matemática desde o ensino fundamental. As operações básicas saber fazer transição de vírgula, trabalhar com unidades. Exatamente. É mais ou menos isso aí?
Também. Porque é o que mais cai no Enem, né? É a parte básica da matemática, né? O Hélio até comentou razão, proporção, regra de 3, porcentagem, sistema de unidade de medidas, saber transformar. Às vezes as questões saem por uma simples conta de somar, às vezes o aluno pega uma questão de PA ou de função afim, às vezes é mais fácil ele ir somando, ele soma algumas sequências de números ali, ele acha o resultado. As operações básicas mesmo, adição, multiplicação, divisão, subtração, são as operações que caem com frequência no Enem e o aluno precisa dessa base. Às vezes o aluno fica pensando lá na frente, né? Eu preciso aprender algo muito aprofundado de geometria plana, de geometria espacial, quando na verdade essa não é a maior exigência do Enem. Então, gente, a gente tem que fazer uma pirâmide do conhecimento e a base tem que ser sólida. Você não vai conseguir chegar lá em cima no conhecimento avançado se não tiver aquela base bem solidificada. Essa é a mensagem? Com certeza. Essa é a mensagem. Eu acho que um ponto também que é importante a gente comentar é a seguinte, que também é uma ótima dica, que em algumas questões do Enem, quem já tem estudado mais a prova sabe, vale a pena você ter uma noção de aproximação. Porque às vezes aquela questão ela vai te dar uma conta muito complicada para fazer, mas se você tiver uma certa maldade na hora de aproximar, você consegue chegar na resposta sem precisar ter que fazer aquela conta com decimal, com, sei lá, 10 casas decimais inteiras. Então, é uma coisa que você tem que ter um cuidado, mas vale a pena na sua dedicação daqui até a prova, se esforçar também em tentar entender por uma aproximação como é que eu chego na resposta da questão do Enem. Isso vai economizar tempo. Dá aquela bisurada nas opções, né? Se tiverem espaçadas, pode aproximar na fé que não dá aquela rataria nas questões. Exatamente. Tem que ter malandragem para fazer a prova. Show de bola, gente. Então, foca nesses tópicos e parte pro teu sucesso. Keep humilhando. Agora, bora pro próximo? Bora pro próximo. Beleza. Vamos pro próximo tópico, então? Bora. Manda ver. Nosso próximo tópico é o seguinte, eu tenho certeza que o pessoal quer saber disso. Como aumentar o rendimento na matemática? É ou não é? E aí, como? Bem, Bruno, o segredo é ter planejamento, né? Você planejar. Acho que o nosso amigo Léo falou isso, Léo Simeone falou isso nos vídeos atrás sobre planejamento, Gestão né? do tempo, é. Exatamente. Você tem que pegar os teus horários livres e saber planejar, senão você acaba estudando tudo desordenadamente, né? Então, pegou aquele horário que tu tá fora do cursinho, que você separou para tu estudar ou na biblioteca, na tua casa, você tem que planejar e ter uma disciplina. Então, como é que você vai fazer com a matemática, né? Às vezes o aluno estuda muito aquilo que ele gosta, quando na verdade ele precisa estudar o que é mais necessário, aquilo que mais cai na prova, né? Então, assim, a maior carga que ele vai colocar seria na parte da matemática que mais cai, que é a matemática básica, e aí ele vai aumentando a carga depois para álgebra, para geometria espacial. Então ele tem que saber separar esse horário da matemática, igual ele faz para todas as outras matérias, e ele tem que perceber que esse planejamento vai mudando, como o próprio Léo já comentou isso lá atrás, esse planejamento ele vai alterando ao longo do ano. Sim. Mas é importante que ele siga aquela regra. Ele desenha aquele mapa de estudos, né? E ele siga passo a passo daquilo que ele planejou para a semana dele. E obviamente, então, priorizar aquilo que mais cai e não aquilo que ele mais gosta. Exatamente. Eu acho que para todas as matérias, isso, né? com certeza. Com certeza. Wesley, chama Uma que outra vem. coisa que é importante também é falar o seguinte, que matemática ela não é uma disciplina que você aprende de forma passiva. Não adianta você assistir 1000 aulas, 1000 resoluções de exercícios, se você não chegar lá e dar aquela papirada. Você tem que pegar o exercício, você tem que tentar resolver para até ganhar um autoconhecimento, não é isso? Você poder entender quais são as suas dificuldades, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos e poder trabalhar em cima disso. E não tem jeito, Bruno, não tem jeito, Jeff. A matemática, ela é aprendida em cima do muito esforço. Você tem que fazer muito exercício, tem que se dedicar bastante, fazer as provas anteriores, entender bem como é que funciona a prova, porque só assim você vai ter um resultado padrão ouro, não é isso, Bruno? Ô glória, ô glória. Bom, mais uma dica importante. Mãos na massa, né? Não pode dar mole, tem que cair dentro dos exercícios. Vou tomar aqui um gole de água, vocês estão sendo a canequinha pra vocês. A canequinha. Só de matemática e a minha do Mickey, mas beleza, tá tranquilo. Um brinde aqui aí, ao seu sucesso. Bom, para responder a próxima aqui, eu vou chamar até o Buda, parceiro, para ficar com a gente aqui, porque o Buda vai abençoar esse vídeo e vai abençoar essas dicas. E esse cachorro aqui latindo, Jeff, dá comida para esse cachorro, pelo amor de Deus, cara. Na moral. Então, olha só. Questão 5 é o seguinte. Como lidar com o tempo no Enem? Então, o tempo no Enem, principalmente no domingo, que é o dia da matemática, é uma questão complicada. Como a gente já falou aqui no vídeo, são 45 de matemática, 45 de português, mais a redação. Então você tem que criar uma estratégia para o tempo. E tem que tomar cuidado para você não perder tempo com questões que são muito complicadas. Você tem que tentar pontuar o máximo possível, resolver todas aquelas questões fáceis e não gastar o seu tempo naquela questão que você sente que não vai resolver ou que você tem muita dificuldade. Então,
tem que saber abrir mão às vezes, tem que saber deixar, tipo, Frozen, let it go, não é isso? Deixa a questão passar para você depois poder voltar nela caso o tempo sobre. Porque nessa questão do tempo, eu vejo muitos alunos, e vocês também com certeza, ainda mais com matemática, chutando 10, chutando 20, que você me falou. Eu acho que isso aí é frequente. Então a questão que você está colocando de saber priorizar as mais fáceis primeiro e depois cair para difícil é uma coisa crucial, e isso pode ser o diferencial para a sua aprovação. É isso? Exatamente, né? Você não pode dar bobeira, não pode chutar a questão fácil, porque senão é ponto que você deixa de perder. Quando você chuta uma questão que você sabe resolver, você pode chutar errado, porque são 5 alternativas. Falando dentro de probabilidade, você tem 20% de chance de acertar. Então, faz as questões fáceis, depois faz as médias e depois tenta finalizar, fechar a prova nas difíceis. Com certeza. Assim, um dos maiores erros do cara que está se preparando para o vestibular, né, é não fazer simulado. Eu não sei porque o pré-vestibulando ele tem essa mania de não fazer simulado. Não sei se é preguiça, cara, sei lá. E o simulado é onde você vai treinar tudo isso que vocês estavam falando agora mesmo, né? Como é que você vai saber identificar se aquela é uma questão fácil ou se ela é uma questão difícil, né? Então você tem que treinar isso no seu dia a dia. Quando eu estava falando de planejamento, você separar seus horários, você tem que separar o momento da tua semana onde você vai simular a sua prova do Enem, onde você vai simular o teu vestibular, você vai simular a tua redação. Então separa o tempo ali certinho, cronometra direitinho e faz como se fosse o dia da prova. Então vai ter dia que você vai estar com febre, que o vizinho vai estar te incomodando, que o cachorro vai estar latindo. Que nem agora estava latindo. Exatamente. E isso pode acontecer no dia da prova. Você pode chegar no dia da tua prova do Enem e estar com febre. Se você já tiver passado por uma situação parecida, com certeza você vai conseguir levar melhor, né? Então usa o simulado como parte fundamental da sua preparação. Faz aquela leitura da prova para você identificar as questões mais fáceis. Essas questões mais fáceis você não pode errar por causa do sistema de nota de avaliação do Enem, né? Então você não pode se dar o luxo de errar as questões fáceis. Você tem que identificar as questões fáceis, acertar essas questões fáceis. Se for para errar a questão na prova do Enem, você tem que errar as questões médias e as questões difíceis, né? Se for para errar alguma questão, mas as questões fáceis você não pode errar de forma alguma, senão tua nota cai lá para baixo. Então, galera, a importância do simulado, de você simular no curso, ou online, ou na sua casa sozinho, é fundamental. Se tiver cachorro latindo, o mundo se acabando, passeata, parceiro, incorpora o Buda e medita ali e humilha. Cai dentro. Beleza? Show! Vamos para a próxima aqui, acho que a gente tem um tempinho ainda, temos um tempo bastante interessante. A próxima questão é o seguinte: quais são as principais, na opinião de vocês, tá? Fontes de estudo, de aprendizagem para o aluno? E tem que buscar da onde? Livros, site, aplicativo, YouTube. O que vocês recomendam para a galera aí? No mundo, né? Assim, a informação tá batendo a porta de uma forma muito mais rápida do que na minha época de vestibulando, né? Você não é tão velho assim, cara. Então assim, hoje você vê um documentário, você aprende muito, às vezes, sobre até matemática mesmo, né? Você tá no Facebook de bobeira, você clica num link lá e você tá aprendendo. Então assim, o que cai muito em matemática, de maneira geral, é o que está acontecendo no mundo, né? Então você tem que estar informado. Uma das principais dicas é você ler muito, você se informar muito, ter noção do que está acontecendo para poder entender melhor os enunciados da prova, que normalmente são aqueles enunciados tijolão. E aí você tem que saber filtrar as informações úteis das inúteis. Você falou uma coisa interessante para mim uma vez, o seguinte, que nos livros clássicos de matemática, os alunos não vão encontrar um padrão de ensino, de informação, que nem as questões do Enem. Então ele tem que pegar esse livro para poder pegar o básico, mas a cara do Enem ele vai encontrar nessa informação que você falou, no mundo de modo geral. Sim, porque às vezes o aluno ele procura, às vezes nos sebos mesmo, né, aqueles livros mais tradicionais de matemática, e a forma de abordagem mudou, né? Hoje é uma forma mais contextualizada, às vezes a questão de física ele cai junto com a questão de química, a matemática é totalmente contextualizada. Então se o aluno não estiver acostumado com essa linguagem, né, e alguns livros atuais já estão inserindo esse tipo de linguagem, mas se o aluno não estiver acostumado com essa linguagem, ele de repente sente uma dificuldade muito grande na prova. Então a melhor maneira é você estar trabalhando com materiais, com questões que sejam atuais. Exatamente, contextualizadas e voltadas para a prova do Enem. Dica importante. Uma coisa que é importante também é o seguinte, principalmente no Facebook, a gente é bombardeado com informação, às vezes informação estatística o tempo todo, que é o que você vai ser cobrado quando você estiver fazendo a prova do Enem. Então é você olhar para isso e olhar de uma maneira crítica. A partir do momento que você recebe um gráfico de qualquer coisa no seu Facebook, no seu feed lá, você olha para aquilo de maneira crítica, você tenta entender a questão da proporção que a gente também já falou aqui.
E aí você vai entendendo. E além disso, tem vários outros recursos disponíveis na internet, disponíveis no dia a dia. Existem uma série de aplicativos que vão ajudar você a resolver a questão. Por exemplo, você tem uma questão que você não sabe o gabarito. Você tem aplicativos que resolvem algumas equações para você. Às vezes até uma questão de montagem de uma equação. Existem diversas formas de você obter essas soluções e entender melhor aquele problema com os recursos disponíveis. Hoje a gente vive no mundo digital, a gente tem muito acesso à informação, tem muita coisa disponível que vai ajudar você na sua prova. E é aquilo, é a questão de você se conhecer, de você se entender, e você entender a sua dificuldade. E a partir disso você vai buscar diversos recursos que estão disponíveis para poder melhorar isso. E uma dica que é importante também é assistir o canal do Quero Ser Médico. Né? Assiste aí para te dar uma injeção de ânimo. Agora, Wesley, você falou uma vez sobre alguns canais interessantes no YouTube que passam informação científica de forma interessante. Quais eram os canais mesmo que você falou? Então, existem alguns canais no YouTube que vão te dar informação e ao mesmo tempo entretenimento, porque eu acho que hoje em dia cada vez mais a gente vai buscando isso. Você vai ter aquele entretenimento de qualidade, aquela geração de conteúdo. Então, se for para recomendar alguns canais, tem o próprio canal Nerdologia, que tem a questão de ciência, e também tem um canal de história. E um outro canal que é sensacional, que é o Vsauce, que é V-Sauce, que é o molho em inglês, que tem uma discussão profunda, uma questão de contextualização grande, que o cara contextualiza matemática com filosofia, com física, com química. E além disso existem outros canais. Então eu acho que é uma forma de você, ao mesmo tempo, estar se divertindo assistindo uma coisa que é interessante, uma coisa que é muito bem feita, e ao mesmo tempo você está ganhando aquela bagagem cultural que vai fazer uma diferença na sua prova no Enem. Humilhou. Boa. Top. Muito bem. Bom, vamos pro próximo então? Vamos lá. Bora. Beleza. Bom, pessoal, estamos chegando aqui na nossa reta final. Gente, vocês estão acostumados a lidar com concurso, dão aula há muito tempo, candidatos para vestibulares difíceis, IME, ITA, AFA, medicina, direito, engenharia. O que vocês conseguem ao longo desses anos detectar que os alunos que passam têm? Quais são as qualidades e características que eles possuem e que o pessoal pode usar para conseguir também essa aprovação? Então, Bruno, eu acho que a principal característica do aluno aprovado é a perseverança. É o cara que, meu irmão, ele sabe o que ele quer, ele vai correr atrás daquilo, não vai desistir. Quando ele começar a sentir que está esmorecendo, ele vai buscar formas de se animar, de criar aquela energia própria para poder se manter focado nos estudos, nem que seja, sei lá, às vezes um budazinho que ele vai pegar ajuda, o canal aqui do Quero Ser Médico para poder ganhar força, poder ganhar aquela motivação bacana. Show. E é importante, não desistir nunca, tá focado no seu objetivo, mas não só tá focado, mas também a questão, acho que é importante a gente falar, da disciplina. Você ter o planejamento, como a gente já falou aqui, cumprir o seu planejamento, resolver muito exercício, resolver todos esses que aparecem pela frente. Tá no ônibus, tá resolvendo exercício. Tá no trem, tá resolvendo exercício. Tá em casa, tá resolvendo exercício. Tá focado. É viver a parada mesmo. É viver, esse é o sonho de vocês. Então vocês têm que viver esse sonho, porque é uma etapa a cumprir, mas é uma etapa que vai valer muito a pena, porque quando você estiver na faculdade, você vai ter aquela história, vai ter aquela bagagem daquela vitória que você teve, que já te deu força para poder continuar. O que você falou rapidinho, eu costumo falar o seguinte: chora agora e ri aprovado. É isso. É isso, cara. E aí, Jeff? É impressionante como você, quando vai conhecendo o aluno, né, e vai vendo tantos casos de sucesso, de aprovação, independente da banca, do vestibular, né, você vê que os alunos têm uma característica em comum, aqueles que passam, né, aqueles que são aprovados. Todos eles conhecem bem a prova. Eles sabem exatamente o que eles esperam da prova. O cara que é USP, ele conhece. Exatamente. O Unicamp, o você Enem. tem que ir para a prova sabendo aquilo que a banca vai te cobrar, aquilo que eles vão te exigir, né? Então, as provas, se vocês pegarem provas anteriores, vocês vão ver que tem um padrão de abordagem, independente de qual seja a banca, tem esse padrão de abordagem, né? Então você já sabe aqueles conteúdos que caem todo ano, aqueles que caem a cada 2 anos, então tem uma chance maior de cair, aqueles que nunca caem, mas é bom você dar aquela pincelada, aquela olhada para você chegar lá sabendo aquele conteúdo que acaba sendo um diferencial. Então é muito importante você conhecer a banca. Conhecendo a banca sucesso total. Sucesso garantido. Muito bem. Bom, pessoal, então aqui agora a nossa última pergunta, que não é pergunta, é a mensagem final que vocês têm para passar para o pessoal aqui que está assistindo o Quero Ser Médico. Então, eu acho que é basicamente um resumo daquilo tudo que a gente já falou, que cara, se você está aqui, você quer ser médico, então começa a se ver como médico e entenda que o médico é aquele cara que estuda, é aquele cara disciplinado, é aquele cara que está ali para fazer uma diferença positiva na sociedade e que vai correr atrás do próprio sonho, que seja a área que você escolher, mas
esteja focado bastante e não desista do seu sonho, porque o seu sonho, ele é seu e só você vai realizar ele através do seu esforço, do seu trabalho e da sua perseverança. E quando vocês estiverem lá, já sei lá, com 20, 30 anos de medicina, vocês vão lembrar da época de vestibular e vão sentir um orgulho próprio de todo o esforço que você fez, de todo o sacrifício, de tudo que você teve que abrir mão, mas quando vocês estiverem no status como médico, vocês vão olhar para trás e vão falar assim, valeu a pena. Pô, quase chorei. Chorei também, cara. Quase caiu a lágrima aqui. Pô, mas falou tudo, né? O Wesley mandou a real mesmo, falou tudo aí pra galera. Eu acho que é isso, você tem que se dedicar mesmo, pensar que o seu sonho é algo muito grandioso, você tá buscando algo extraordinário, que é se tornar médico, né? Então não desista, galera. Dificuldades vão aparecer, foque no seu objetivo, que eu tenho certeza que o sucesso vai vir no final, né? Siga aquela receita de bolo que nós damos aqui, planejamento, disciplina, tudo que nós falamos, se você seguir passo a passo, com certeza, e as dicas do Quero Ser Médico, com certeza você vai ter seu sucesso, né? Então, boa sorte para vocês aí, contem com o canal e contem com a gente também. Estamos aí para ajudar vocês, né? Realizar o sonho de vocês. Show de bola. Bom, pessoal, eu espero de coração do ventrículo esquerdo que vocês tenham gostado. Esse projeto é feito para vocês, para ajudar vocês no seu grande sonho que é ser médico. E agora eu queria agradecer de novo vocês. Brigadão, Jeff. Que isso, Bruno. Obrigado, Desculpa o Wesley. cachorro. Não, tudo bem. O cachorro aqui é tudo nosso, é amigo também, não tem problema. Tivemos que gravar 3 vezes, né? Isso aqui já é o terceiro take da gravação, porque os cachorros estão tudo maluco aqui, latindo que nem doido. Mas enfim, agora são meia-noite. São meia-noite, tá mais tranquilo, estão dormindo. Gente, se você gostou do vídeo, curtiu, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para dar força pro projeto. Eu sou Bruno Pires, esse aqui eu Quero Ser Médico e eu vou fechar assim. Chora agora e ri aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.